Uma das ferramentas mais importantes de priorização de atividades é a matriz Gucci. Você conhece a matriz Gucci? Já ouviu falar ou você utiliza aí na sua área, na sua empresa? Eu tenho certeza que se você conhece, você está usando errado. Então vem nesse vídeo que eu vou te falar a forma correta de aplicar a matriz Gucci e ter resultados extraordinários. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o engenheiro David Souza, sou professor e consultor aqui na Modular Cursos e hoje nós vamos falar sobre uma das principais ferramentas que é a matriz de Gucci, a matriz de gravidade, urgência e tendência. Então bora para a nossa aula. Então agora a gente vai falar sobre uma das principais ferramentas de priorização de atividades, tá? Que é a matriz de Gucci. Então vamos lá. Gucci, ela é um termo curto, né, uma sigla para G de gravidade, U de urgência e T de tendência. Então, a matriz de Gucci nada mais é do que a composição de três critérios: gravidade, urgência e tendência. Mas vamos entender um pouquinho melhor o que é cada uma dessas três. Então, o que é gravidade? Gravidade são os impactos, os prejuízos causados se o problema ocorrer ou se nada for feito. Então, gravidade é o impacto que determinada atividade vai causar, o impacto que determinada falha vai causar, o impacto que determinado defeito, erro, problema vai causar no nosso sistema, tá? Então, se isso acontecer, qual que é o impacto? Quando a gente está falando de impacto, é, por exemplo, uma máquina que quebra, uma produção que para, um colaborador que se machuca, tudo isso são formas que aquilo ali pode impactar no nosso sistema, na nossa operação. E quando a gente está falando de impacto, é impacto negativo, ou seja, vai trazer prejuízo. Tá? Uma parada de máquina, por exemplo, traz um prejuízo de perda de produção. Às vezes não causa uma parada, mas às vezes um problema pode afetar a qualidade do nosso produto e a gente perde um lote de produção. Às vezes a gente tem que retrabalhar e aí a gente tem o custo do retrabalho, às vezes a gente tem que jogar fora aquele material e aí tem que dar baixa em estoque, tem que passar por inventário. Então olha só quanta coisa tem aqui que pode impactar. E tudo isso vai ser então analisado pela gravidade, tá? Depois nós temos a urgência. O que é a urgência? É a pressa, a agilidade que o problema deve ser resolvido. Então, o que é um problema urgente? O problema urgente, por exemplo, é quando para uma produção, a gente tem que correr lá para poder botar ela de volta para rodar, porque uma produção parada é inadmissível. O que é outra coisa que pode ser urgente? Por exemplo, um carro que quebrou na rua. Então, eu faço lá a minha gestão de frota, meu carro parou porque ele teve uma falha lá, aconteceu algum problema, eu preciso colocar ele de novo em operação, não posso deixar o motorista lá parado. O que mais que pode ser uma coisa que tem urgência? Eu identificar que existe uma trinca, uma fissura numa viga, numa coluna e eu preciso agir com velocidade, com pressa, com agilidade para poder resolver aquele problema. Então a urgência em relação ao quanto eu preciso de urgência, de pressa, de celeridade para poder executar essa atividade. E por último nós temos a tendência, que é o potencial de crescimento do problema ao longo do tempo. Tem problemas que, se a gente não fizer nada, ele só vai ficar igual como está, ele não vai ficar pior ao longo do tempo. Agora, tem outros problemas, outras atividades que a gente precisa executar, porque caso a gente não execute essas atividades, existe a probabilidade, a chance de ao longo do tempo esse problema ir se agravando, essa atividade por não ser feita, ela vai ficando cada vez mais grave, tá? Então é por isso que existe a tendência, se vai tender a piorar ou não, tá? No máximo ela pode ficar estável ou ela pode tender a piorar. E aí, como a gente tem esses três critérios, gravidade, tendência e urgência, agora a gente precisa dar uma pontuação, uma nota, uma escala para saber o quão urgente, o quanto é a gravidade, quanto que eu tenho de tendência. Por isso que nessa ferramenta do Gucci, geralmente a gente trabalha em critérios que vão de 1 até 5, tá? Vamos lá, nota de 1 a 5. Para a gravidade, o que seria uma nota 5 para a gravidade? Extrema gravidade. Nota 4 é muito grave, nota 3 é grave, 2 pouco grave e 1 é sem gravidade. Então olha só, nota 5 é o máximo que eu tenho ali, ó. Então é de extrema gravidade. E 1 eu não tenho gravidade nenhuma, não vai causar nenhum impacto negativo no meu sistema. Urgência. Nota 5
é necessário uma ação imediata. Nota 4, precisa ser feito rapidamente. Nota 3, é assim que possível. Nota 2, pouco urgente. E nota 1, pode esperar. E a tendência, nota 5, se piora rapidamente. Nota 4, se piora a curto prazo. Nota 3, se piora a médio prazo. Nota 2, se piora a longo prazo. Ou nota 1, se não piora, certo? Então olha que interessante, a gente tem que enquadrar tanto a gravidade, a urgência e a tendência dentro de notas, de pesos, tá? Esses critérios precisam ter pesos. Por que que é importante ter esse peso? Porque no final a gente vai chegar, né? Que eu dei, ó, nota 4 para gravidade, nota 2 para urgência e nota 5 para tendência. Ou seja, me dá muito impacto, não é tão urgente, eu não preciso resolver com tanta pressa, mas se eu não resolver, a coisa vai ficar cada vez pior, a tendência de piorar. Então, a ferramenta do Gucci fala que se eu multiplico a gravidade, a urgência e a tendência, eu vou chegar no meu nível de criticidade de Gucci. Então, multiplicando esses 3 critérios pelas notas que eu dei, eu vou chegar no nível de criticidade. Então, para esse problema que eu estou analisando aqui, para esse meu exemplo específico, eu multipliquei 4 vezes 2 vezes 5 e cheguei na nota 40. Então, olha que interessante. Se fosse 5 vezes 5 vezes 5, o máximo que eu ia ter de nível de criticidade de Gucci seria 125, certo? É o máximo da minha escala. E se eu tivesse 1 vezes 1 vezes 1, o mínimo da minha escala seria 1, certo? Logo, a gente sabe que o meio da minha escala ali é o valor de 63. Então, olha que interessante. Essa minha falha aqui, ó, que eu tenho nível de criticidade 40, ela ficou alocada aqui, ó. Então, eu poderia dizer que ela é de priorização média para baixa, ou média para mínima. Ela está longe de ser máxima. E aí a gente pode fazer várias análises. Eu tirei a pontuação 40. O quão longe eu estou do máximo? É o quanto eu vou deixar de priorizar essa atividade. E é claro, se eu tenho várias atividades e com 40 foi a maior nota, né, e ficou aqui, todas para cá têm menos prioridade. E é por isso que essa ferramenta ela é tão interessante. Primeiro, porque ela usa 3 critérios super importantes, gravidade, urgência e tendência, e porque ela nos dá uma escala onde a gente consegue encaixar as atividades, a solução de problemas, as falhas, para saber qual que é a prioridade que eu tenho ali dentro. Agora nós vamos partir mais para a prática. Esse foi o conceito. Na prática é um pouco mais detalhado do que isso. E aqui eu já vou falar para vocês, dar o pulo do gato aqui do negócio, é aonde que todo mundo erra. Então agora presta atenção, puxa o seu lápis, a sua caneta aí, puxa o seu papel, o seu caderninho de anotação, tira a foto, grava, porque esse pedaço agora aqui é muito importante e é aonde todo mundo erra agora, tá, pessoal? Vamos lá, então acompanhe comigo aí para não se perder. Na prática, eu não vou dar conceitos qualitativos, eu vou dar conceitos quantitativos, tá? Então, ali na definição a gente viu que a nota 5 era extremamente grave, extremamente urgente e a tendência de piorar muito. Isso é um conceito qualitativo, ou seja, baseado, né, em adjetivos, muito, pouco, médio, grave. Isso é qualitativo. Nós estamos falando aqui de uma metodologia técnica. Então, o que significa urgente? O que significa extremamente grave? Isso pode variar de pessoa para pessoa. Isso pode variar de empresa para empresa, isso pode variar de atividade para atividade, isso pode variar de máquina para máquina. Então é aqui que está o grande ponto que a gente precisa prestar atenção. É transformar e tirar essa coisa qualitativa e transformar isso em quantitativo. Como que a gente faz isso? Vamos ver na prática agora. Tenho nota 5, tá? Aqui eu tenho a minha coluna da gravidade, coluna da urgência e a minha coluna da tendência. O que significa uma gravidade nota 5? Por exemplo, sempre que afetar a segurança dos meus colaboradores é nota 5. Não importa. Se vai afetar a saúde e a segurança dos colaboradores, nota 5. Se for causar um prejuízo de mais de 1,5 milhão, nota 5.
Se tem um tempo de máquina parada maior do que 3 horas, nota 5. É claro que isso aqui você vai ter que ajustar para a sua empresa. Sempre que a gente chega numa empresa, a gente ajusta isso. Então tem empresas que, um prejuízo acima de 10 mil já é muito para a empresa, beleza, nota 5. Tem empresas que o prejuízo tem que ser acima de, sei lá, 5, 10 milhões, beleza, 5, 10 milhões. Então isso aqui tem que ajustar. E é aqui que você entra. Mas é agora que vai fazer toda a diferença, é isso que eu estou falando para você. Você entende o seu processo, você conhece a sua empresa melhor do que ninguém. E é você que tem que, então, dar os critérios técnicos. O que é algo muito grave para você? A máquina parou 10 minutos, é grave? Tem empresas que, por exemplo, trabalham com forno, o forno não pode desligar, depois ele demora horas para poder voltar a ter a temperatura necessária para o processo. Então, às vezes, 15 minutos parado para determinadas máquinas e equipamentos é extremamente grave. E isso aqui vai variar, você vai ter que montar esses critérios técnicos. E é aqui que o pessoal erra, tá? Por isso que eu estou chamando tanta atenção. A maioria das pessoas, quando vai usar um GUT, vai usar uma ferramenta de priorização, eles ficam só nos critérios quantitativos. Isso é grave, é bom, é ruim. Só que bom e ruim depende para cada pessoa. Isso é algo que não tem como mensurar. Agora, tempo de máquina parada 3 horas, isso é extremamente mensurável. Então tem uma falha, tem uma atividade e você fala, olha, passou de 3 horas, é nota 5 e pronto. E todo mundo vai concordar, porque isso é fácil para todo mundo entender. E é aqui que está a grande diferença da gente usar uma ferramenta baseada em critérios técnicos. Vamos lá, mais um exemplo. A gente vai falar agora de urgência. O que seria nível 5? Precisa ser feito no mesmo dia. Se tem uma atividade, uma falha, um problema que tem que ser feito naquele dia, não pode deixar para depois, nota 5. Então olha só que diferente a gente dizer que tem muita pressa, muita urgência para dizer preciso fazer no mesmo dia. Agora a tendência, por exemplo, qual que é a tendência que eu tenho aqui se for nota 5? Perde-se 500 mil reais por hora. Então eu sei que se eu não fizer nada, a cada hora que passar eu vou estar perdendo 500 mil, ou seja, está piorando muito ao longo do tempo. Por exemplo, a chance de um acidente acontecer com o colaborador, se eu não fizer essa tarefa, ela vai aumentar 20% por hora. Então olha só, vai começar a crescer muito a chance de acontecer um problema, um desastre dentro da minha fábrica, um acidente de trânsito, um acidente dentro de uma mina, né, de uma mineradora, um acidente talvez até com uma edificação, se eu não fizer nada, com alguém que trabalha, com os operadores, com as pessoas que estão trabalhando ali numa obra, por exemplo. Então, olha, a gente saiu do quadrante qualitativo e agora a gente está trabalhando no quadrante quantitativo. Vamos continuar aqui para ficar mais claro. Nota 4, por exemplo, gravidade, dano irreversível ao produto, prejuízo de 1 milhão a 1,5 milhões, tempo de máquina parada de 1 hora até 3 horas. Então olha que interessante, na nota 5 era se afetava a segurança do colaborador, nota 4 se afetar agora o produto, nota 5 se o prejuízo for mais de 1,5 milhão, nota 4 se o prejuízo for entre 1 a 1,5 milhão, nota 5 se o tempo de máquina parada for maior do que 3 horas, nota 4 se o tempo de máquina parada for de 1 a 3 horas. Então olha só, agora as coisas estão ficando qualitativas. Então, chegou uma demanda, chegou um problema, eu preciso resolver. Opa, peraí, quanto tempo? Tá dando 1h30, já é nota 4, eu já matei. Eu não preciso ficar pensando, será que é muito grave, pouco grave? A gravidade, tal. Então, a gente tem que sair desses achismos, tá, pessoal? E trabalhar com critérios técnicos. Vamos lá, ó. Agora, a urgência. Precisa ser feito em até 72 horas. Então, olha, preciso fazer hoje não. Mas eu preciso fazer em até 72 horas? Sim, com certeza. Então, nota 4. Outro exemplo ali em tendência. A chance da perda total da peça, ela sobe 8% por hora. Então, se eu não fizer nada nessa atividade, a chance de eu começar a ter um defeito na minha peça, de ela quebrar, de ela ter um problema, começa a crescer 8% por hora. Então, se eu sei que não tenho chance de acidente, não vou estar perdendo dinheiro, mas eu começo a ter uma chance de perder talvez uma peça, um equipamento, uma produção, começa a aumentar, nota 4, tá? E aí eu não vou me estender, mas você vai fazer isso aqui para todos os critérios. Então você vai descrever com valores todos os critérios. E aí fica fácil, tá? Chegou alguma coisa, eu vi, olha meu tabelão aqui, se enquadra aqui essa nota 3, se enquadra ali nota 2, e aí vai ficar fácil de fazer. Vamos ver um exemplo aqui, ó, então. Eu tenho uma lista aqui de atividades, tá, pessoal? Que eu criei aqui. Então, olha, eu tenho o meu problema, a minha solução e a minha gravidade, tá? Opa, agora tá aparecendo aí, né? Show.
Então, eu tenho problema, solução e atividade. Qual que é o meu problema? Eu tenho o motor da esteira transportadora está trepidando. Outro problema, o parapeito de segurança está quebrado. Outro problema, o veículo com problemas elétricos. Outro problema, parede com fissuras de 2 centímetros. Qual que é a solução para cada uma dessas atividades? Então, para o motor de esteira, a solução é fazer a fixação. Qual que é a atividade? Apertar os parafusos. Problema, parapeito de segurança quebrado. Qual que é a solução? Reparar a grade. A atividade é fazer a solda dessa nova grade. Veículos com problemas elétricos, consertar o alternador e é fazer a troca por um alternador lá do modelo XY. Parede com fissuras de 2 centímetros, solução, fazer uma nova estrutura e atividade demolir a parede, fazer uma viga baldrame e depois reconstruir a parede para poder resolver esse problema. Então olha só, sempre quando a gente está trabalhando com priorização de atividades, como a gente falou, a gente tem o problema, a solução e a atividade. Dessas atividades aqui, qual que é a mais importante? Qual que eu tenho que fazer primeiro? Então vamos lá, agora nessa nossa tabela aqui, basta eu adicionar mais 3 colunas. Essas 3 colunas vai ser a coluna de gravidade, urgência e tendência. E agora basta eu dar as notas. Então para a primeira atividade ali, que é apertar os parafusos, gravidade 2, urgência 2, tendência 3. Depois eu tenho nota 5, 4, 2. Depois eu tenho nota 4, 4 e 4. Depois eu tenho nota 5, 3 e 2. Então olha que interessante, para cada atividade eu defini gravidade, urgência e tendência. Como a gente viu, o nível de criticidade de Gucci agora é eu fazer a multiplicação desses 3 fatores. Então multiplicar 2 vezes 2 vezes 3 para cada uma dessas atividades. E aí eu vou chegar aqui no meu número de Gucci. Então aqui eu tive número 12, 40, 64 e 30. E aí qual que eu resolvo primeiro agora? O que vocês acham? Eu vou resolver primeiro aquela que é mais grave. Então agora olhando é muito mais fácil de eu saber. Enquanto eu não tenho nenhum método de criticidade, são apenas um monte de problema listado. Agora que eu tenho um método de criticidade, eu sei exatamente qual deles é mais importante de eu fazer. Então eu olho para cá e tenho as informações aqui. Então agora o que a gente faz é ranquear. Então 64 é o mais alto, ficou em primeiro, 40 ficou em segundo, 30 ficou em terceiro e 12 ficou em quarto. Então se eu tivesse hoje que resolver essas atividades, eu tenho aqui exatamente o que eu tenho que fazer. Essa é a ordem que eu preciso executar essas atividades. E é nessa ordem aqui que você vai fazer a programação da manutenção, é nessa ordem que você vai gerar as ordens de serviço, é nessas ordens que você vai fazer cotação e orçamento, é nessa ordem que você vai entrar em contato com fornecedores, com empresas, fazer contrato. Está aqui decidido. Porque se você garantir que você está eliminando os problemas mais importantes primeiro, você está trazendo o melhor retorno para a empresa, tá? Obrigado, pessoal, por terem ficado comigo até aqui em mais uma aula. Muito obrigado pela participação de todo mundo, pelos comentários que você deixou, pelo like. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e também de curtir a gente nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.